é 2014 e 24, porque o período até 94, 14 é quando estão ascendendo, entrando na casa dos parques de pouco a pouco, né? Para quem viu o filme, lembra que eu acho que o período 2024, 2014 é quando eles acham aquele cara morando no porão e ao mesmo tempo a casa deles alaga. E diz assim, cara, eu não tinha, nada disso era verdade. Né? Agora eu tenho que lidar com esse cara aqui no porão e eu tenho que lidar com o fato que minha casa está destruída. Isso foi 2014 a 2024. Aí a gente sai em 2023, né? Você tem uma mudança de governo, que é que a gente está vivendo do ciclo atual, né, 23 até agora 2026. E o interessante é que a gente começa a viver o mesmo modelo. A gente está no mesmo modelo de uma maneira ou de outra. Por que eu estou falando que a gente está no mesmo modelo? Né? A gente começa... olha só, o gasto das famílias cresceu, se eu não me engano, por volta de 5% no período glorioso, 5,5% no período glorioso, tá? Naquele século XXI, período glorioso. Aí a gente cai para 1% nesse período muito difícil. Putz, cara, é um downgrade grande nesse período 2014, 2023. E aí a gente começa novamente a 4%. O PIB cresce novamente o mesmo modelinho. O PIB cresce um pouco mais que a tendência de 2%, né? E você começa a ter gastos da família que crescem acima do PIB. Né? 3, você vai crescer a 2,5, 3, e o gasto da família vai crescer a 4. É o mesmo modelo anterior. A gente cresceu o assistencialismo. O número de pessoas que recebem um cheque do governo foi crescendo gradualmente durante esse período. A gente começou com o Bolsa Família, começou na verdade com o Fernando Henrique, e ele foi crescendo, ele se consolidou no governo Lula, e ele foi crescendo, ele foi ampliado no governo Bolsonaro. A gente foi criando uma conta assistencialista de gente que trabalha e recebe um cheque do governo que não parou de crescer. Acontece que grande parte dessa conta assistencialista, praticamente a totalidade dela, te tira da pobreza absoluta. Mas ela não vai te levar para a classe média. Classe média que eu digo é o mínimo, né, que a classe média quer ter uma casa decente, quer ter colégio decente, quer ter algum plano de saúde, quer ter alguma estabilidade financeira de alguma natureza em que você diga assim, a vida dos meus filhos vai ser... Eu defino a classe média assim, eu tenho uma sensação forte de que a vida dos meus filhos vai ser melhor do que a vida que eu tive. Existe uma estrutura aqui para isso. Outro fator no Brasil é o sonho da classe média. Creche. Dá uma olhada na inflação de creche durante esse período. Saúde. Dá uma olhada na inflação de saúde durante esse período. Educação. Os serviços em que a classe baixa, que quer migrar para a classe média, sonhava, esses serviços não estão mais disponíveis. Você não cresceu a produtividade, o custo estrutural da economia foi subindo, você teve uma conta de serviços que você não consegue mais pagar. É por isso que o teu amigo não consegue mais ter a empregada dele, tá? E isso tudo matou. Então isso matou. Isso foi o assassinato, né? E a cena que você tem para representar isso é a cena final do Parasita. Qual é a cena final do Parasita? Aquela cena da festa, né, em que todo mundo aparece, o cara do porão aparece, a família Kim e a família Park descobre o problema todo, né, e você tem aquela cena dantesca do final do filme. Porque você dizer assim que você tem 30% de endividamento hoje é o equivalente a dizer que você está naquela cena dantesca no final do filme. Agora a gente tem consignado privado. Tá? Acho que a gente volta. A gente voltou em 2016. Né? A gente voltou em 94, a gente voltou em várias situações, eu acho que sim. Mas você acha que a volta se refletiria numa ascensão da classe média? Porque, como você citou, nos 10 anos aí, 2014, 2023, renda per capita do Brasil parada. Década de 80 isso também aconteceu. Mas em 80, você tinha a parte de baixo da conta, a per capita, crescendo, né? O Brasil crescia a população. Agora a gente está numa fase de estagnação e daqui a pouco vai chegar o decréscimo. Então eu fico pensando, cara, a gente deixou de crescer a renda per capita com a população parada. Como é que vai ser o futuro disso? Até porque é uma população parada, mas envelhecendo. Uma estatística que, não digo que passou batida, mas eu vi pouca gente falando disso ano passado, foi que em 2025, pela primeira vez, o gasto com previdência pública passou de 1 trilhão. E agora não volta mais, até porque a fila do INSS está gigante, né? Então o negócio vai continuar andando, amassando. A única esperança da gente é a produtividade. A única esperança da gente é que coisas como inteligência artificial, robótica, permeiem a economia brasileira e a gente possa novamente que eu digo, esse processo que a gente abandonou, ou que a gente perdeu, né, em 1970, a gente não soube migrar para a nova fase
depois de 1970, que a gente traga isso de volta. Sem crescimento de produtividade não tem esperança para ninguém. Sem crescimento de produtividade, a renda média do país não vai crescer. Sem crescimento de produtividade, os problemas não vão desaparecer.